Quem é Kátia Rocha? Ex-enfermeira, formada em design de interiores e apaixonada por desafios e, como ela mesma diz, quer desafio maior do que empreender? Fundadora do AME, Arquitetando Mais Elas, já ajudou centenas de colegas a não desistirem de seus sonhos através dos cursos do AME. Sua grande missão é encantar, encurtar e tornar a jornada dos outros colegas mais prazerosas. Sobre a palestra de hoje, sobre autorresponsabilidade, desafios e resultados. Estão preparados? Boa tarde, pessoal! O Felipe me convidou, para estar aqui, para poder falar sobre esse tema. Esse tema foi um tema meio que encomendado. Foi um tema que a gente já tinha falado sobre ele em algum outro momento. E antes de começar, eu quero fazer duas perguntas para vocês, tá? Então, eu queria começar perguntando quantos de vocês que estão aqui hoje nesse evento e que estão me ouvindo acreditam no seguinte: que todos os resultados que vocês tiveram até agora e os que vocês ainda terão após vocês se formarem, vocês foram os únicos responsáveis por eles, quer vocês estejam cientes disso ou não. E aí, eu quero saber de vocês que estão aí, quantos de vocês acreditam que vocês não são os únicos responsáveis por seus resultados, mas tem aí uma forcinha do destino, tem a sorte, tem algumas circunstâncias que também ajudam a criar os resultados, não somente vocês, seja um resultado bom ou ruim. Então, sejam bem-vindos para esse bate-papo, Obrigada aí por vocês ficarem aqui uma horinha comigo hoje. Prometo que vou ser breve, estou aqui com o meu relógio no cronômetro para poder não ultrapassar muito tempo de vocês, certo? E para mim é um prazer muito grande falar sobre esse tema e por quê? Pelo seguinte: eu só tomei consciência, e eu quero que vocês entendam exatamente o que significa essa palavra consciência. Consciência, gente, é quando você passa a ter conhecimento da existência de algo que antes você não sabia, não estava no seu campo de visão. Era algo, você passa a ver algo que antes não estava no seu campo de visão, e aí você começa a pensar racionalmente sobre aquilo. Então, se eu tenho consciência desse copo, vamos voltar aqui. Eu sei que esse copo ele é azul, que ele é de vidro. Eu começo a pensar sobre ele de maneira racional. Agora sim, ele está dentro do meu campo de consciência. Eu tenho conhecimento da forma e eu posso entender agora sobre esse conceito ou sobre essa coisa que de repente agora está na minha vista ali para eu entender. Então, eu só tomei consciência, só passei a pensar racionalmente sobre esse conceito de autorresponsabilidade, que é o tema do papo de hoje, e decidi racionalmente adotar isso como uma verdade na minha vida. Depois de muitos anos, eu já era adulta, já estava empreendendo, e acredite, não foi uma coisa fácil, doeu, e às vezes, mesmo hoje, tendo consciência disso, dói muito adotar esse conceito como um norte, um guia na minha vida. E o tema de hoje, se não eu, quem? É, na realidade, um convite para você que está aí do outro lado, conscientemente, agora que você já sabe o que é isso, tatuar a autorresponsabilidade como uma verdade na sua vida a partir de hoje e usá-la como um guia, como um farol para conduzir você desde esse momento até o final da sua vida e em todos os objetivos que você traçar. E o meu desafio hoje vai ser apontar esse caminho que talvez alguns de vocês não conheçam ou que não tenham ainda a consciência sobre ele e fornecer algumas ferramentas para que eu possa ajudar você a percorrer esse caminho e para que você possa se lembrar dele muito tempo depois dessa palestra de hoje. Bom, e quem que sou eu na fila do pão, O Felipe já falou aí um pouquinho sobre mim. Então, ele já falou que eu me chamo Kátia Rocha, já fui enfermeira, carteira assinada, 13º, estabilidade, uma zona de conforto legal. E aí, um dia, eu bati o cabeção e decidi que eu não queria mais ser enfermeira, que eu queria empreender. Então, por isso que eu digo que quer desafio maior do que esse, todos os dias a gente tem que lidar com uma gama de problemas, de desafios, e a gente muitas vezes não tem com quem contar. E aí eu fundei aí a MaisIl, que era o meu escritório de interiores, e depois fundei o AME, como o Felipe falou. E hoje a função do AME é, sim, encantar,
tornar a vida dos colegas mais curta, mais fácil, mais prazerosa. Por quê? Porque foi difícil, gente. Foi longo, foi penoso. Eu vi muita gente desistindo que começou comigo, não só de empreender, eu não estou falando só sobre o empreendedorismo. Você também pode empreender trabalhando na empresa de alguém que a gente chama de intraempreendedorismo. Então, eu vi muita gente desistindo porque era muito difícil, era difícil encontrar pessoas para compartilhar a jornada, as dificuldades que eles tiveram e os acertos. E aí eu decidi que não precisava ser assim. E eu acredito fortemente que todos nós, sem exceção, nós nascemos para brilhar. E quando eu digo brilhar, é para você entregar para o mundo uma luz, algo que é único, que é seu. E eu também acredito que todos vocês aqui, todos nós nascemos para ter uma vida abundante, embora, veja bem, nem todos consigamos isso. E sabe por quê? Porque aquelas pessoas que não conseguem a abundância, a prosperidade, o sucesso, a riqueza, a saúde, o corpo, os resultados que quer, é porque elas não entenderam que, embora tudo isso esteja acessível, disponível para você tomar posse, é sua responsabilidade agir, dar o primeiro passo para poder você tomar posse disso que é seu por direito. E tem uma mensagem que, para mim, ilustra o conceito de autorresponsabilidade com uma clareza, assim, absurda, que é a seguinte, muitos de vocês já devem ter ouvido essa frase, ela é de Mateus 7,7, diz assim, prestem atenção, peça e lhe será dado, busque e encontrará, bata e a porta vai se abrir. Ele não diz, presta atenção nessa mensagem, ele não diz assim, Douglas, peça para sua mãe pedir em seu nome e você vai obter, Douglas, o que você quer. Ele não diz, Rebeca, fale para o destino buscar e atrás o que você deseja, e aí o destino vai encontrar para você, Rebeca, e vai colocar no seu colo o que você deseja. Não! Essa mensagem, ela é praticamente uma ordem. Ela diz assim, se você quiser algo nesta vida, você só obterá se você bater na porta, se você pedir, se você buscar. Então, você tem que ser o protagonista. Como eu disse antes, até eu tomar conhecimento de que se não eu, bater no peito e falar se não eu, quem? E entender que tudo de bom, que tudo de ruim que acontecia comigo, não foi produzido pelo destino, não foi a sorte, não foi os meus pais, a minha educação, o meu chefe, os meus colegas de trabalho, o meu emprego, as circunstâncias, nada disso. Muitas vezes eu julguei que sim, eu julguei que todas essas pessoas, essas circunstâncias estivessem no controle. E eu entendi que fosse de forma proposital e consciente, ou até mesmo inconsciente, através dos meus pensamentos, das minhas ações inconscientes, eu havia produzido tudo aquilo. E, gente, todas as vezes que eu deleguei para outra pessoa a tarefa que era minha, eu me coloquei no papel de vítima e eu deixei de ser a protagonista da minha vida. E sabe quando eu fiz isso? Vou contar aqui um dos momentos pelo que eu passei, onde a maneira como eu pensava fez toda a diferença nos resultados que eu produzi ao longo de muitos anos da minha vida. Um desses momentos foi quando eu fui demitida. Eu trabalhava como enfermeira, fiquei 10 anos trabalhando como enfermeira no hospital, um dos últimos foi o Albert Einstein, e aí em um deles eu fui demitida. Alguém aqui já foi demitido? Alguém aqui que ainda está estudando, já trabalhou para alguém, alguma empresa e foi demitido? Foi mandado embora, mesmo que fosse um trabalho de freela, onde não foi você que pediu para sair, né? Pede para sair. É muito melhor pedir para sair do que quando alguém te coloca na rua. Já brincaram daquela brincadeira de corda, onde você está balançando a corda e aí tem uma musiquinha, agora eu não lembro, as meninas aí, não sei se alguém é dessa época,
E aí você e vai para o olho da rua, e você tem que sair. Se você não sair, a corda te queima. Pois é. Então, a demissão, ela é um processo muito doloroso, porque quando alguém diz para você, olha, você está sendo demitida, a sensação que você tem é de vergonha, é de fracasso. Foi como eu me senti quando eu fui mandada embora pela primeira vez, como um estorvo, como alguém que fracassou. E era muito mais fácil, quando você não tem o conceito de autorresponsabilidade, achar um culpado, para que você não se sinta culpado por aquela vergonha, aquele fracasso. Quando eu fui demitida, eu dizia assim, sabe o que foi isso? Não foi minha responsabilidade, não foi minha culpa, não. Foi minha chefe que me perseguia e os meus colegas de trabalho que eram invejosos. Tudo bem, era verdade, minha chefe me perseguia, os meus colegas de trabalho eram invejosos, ok. Mas quem produziu a perseguição da minha chefe? Ela, de repente, do nada, decidiu que ia me perseguir? É isso? Os colegas, do nada, acharam que tinham agora que sentir inveja justo da Kátia. Não, gente. A perseguição que eu sofri, a inveja, tudo foi fruto, tudo foi produzido por mim, pelas minhas ações. Eu produzi aquele resultado. Só que era muito mais fácil achar alguém para culpar do que olhar para dentro de mim e falar assim, ok, fui eu que produzi. E você só consegue, se você está num lugar escuro, você só consegue enxergar o que está ali se você tiver uma lanterna, uma luz para te guiar. E nessa época, a lanterna, o farol que me guiava, não era da autorresponsabilidade, porque se fosse, eu teria parado para procurar o que foi que eu fiz de errado. Em vez disso, eu falei o quê? Minha chefe. Se era minha chefe, então não tinha nada o que eu pudesse fazer, concorda? Próximo emprego que eu arrumei, eu não ia mudar. Eu ia continuar replicando o mesmo resultado. Por quê? Eu troquei de chefe. Então, a responsabilidade da minha demissão estava com a minha equipe, com o chefe, com os meus colegas invejosos. Se eu mudasse de lugar e não mudasse dentro de mim aquilo que precisava ser mudado, quantas vezes você acha que eu iria replicar esse mesmo resultado? Percebe? Como é importante você cair a ficha de que não adianta se você não tiver internalizado esse conceito. Quando você mudar de ambiente, quando você sair da faculdade e for trabalhar numa empresa, você vai replicar os mesmos erros porque você não parou para olhar para dentro de você e entender o que foi que você fez de errado. Quem aqui já assistiu o filme do Jim Carrey, que é o Show de Truman? Você já pensou se a sua vida toda fosse filmada e você pudesse rebobinar a fita naquele momento de um evento que aconteceu na sua vida para você achar o erro? Achar onde foi que você errou? Você só vai fazer isso se você estivesse procurando você como o culpado. Agora, o responsável. Agora, imagine que você rebobine uma fita inteira da sua vida sem saber quem você está procurando como responsável. Difícil, né? E aí chegou um momento que eu cansei de andar de cabeça baixa, de levar cacetada. E aí, quando eu tomei conhecimento de que se não eu, quem iria amarrar o guizo no pescoço dos faros finos que surgissem na minha vida, até esse momento, a minha vida teve um resultado muito diferente do que depois dele. E eu quero que vocês prestem atenção a essa fábula que eu vou contar sobre o faro fino. Era uma vez um gato de nome Faro Fino, e ele estava fazendo uma verdadeira festa lá na toca dos ratinhos que tinham numa casa velha, né? E os pobres ratos que sobreviveram àquele destroço todo, eles estavam praticamente morrendo de fome, porque eles não tinham coragem de sair das suas tocas. O caso ficou tão sério que eles convocaram, então, uma assembleia. A Assembleia dos Ratos, para eles estudarem uma solução. Um rato, então, levantou e disse que o único jeito deles se defenderem dos ataques do Faro Fino era colocando um guizo, ou seja, um sino, no pescoço, porque assim, toda vez que Faro Fino se aproximasse, eles poderiam ouvir o som do sino e meter o pé, fugir. Muito bem, todos os ratos aplaudiram, acharam a ideia brilhante, e era. E aí um velho rato, que estava na Assembleia ouvindo tudo, ó, caladinho o tempo todo, levantou e disse, muito bem, esse plano é excelente, vai resolver realmente os nossos problemas. Só falta uma coisa, e aí ele perguntou, quem vai pendurar
a sineta no pescoço do gato. De repente, aquele alvoroço sumiu, houve um silêncio geral, um rato desculpou-se porque, olha, não posso ajudar, infelizmente, eu não sei dar um nó. O outro disse, olha, eu sou muito pequeno, o guiso é muito pesado para mim. O outro disse, eu não vou, que eu não sou trouxa, se eu colocar o guiso lá, o gato vai me comer. E todos os outros se calaram, porque ninguém tinha coragem. E assim a assembleia acabou, os ratos voltaram para suas tocas e continuaram a vida como estava. Você sempre vai encontrar um dilema na sua vida, onde você vai ser obrigada a fazer a pergunta, se não eu, quem vai pendurar a sineta no pescoço dos faros finos? E o fato é que grande parte da sua vida que está aí é uma questão de perspectiva, do ângulo pelo qual você decide, escolhe olhar para o que está acontecendo agora aí na sua vida. É aquilo que você escolhe acreditar como verdade, é que vai influenciar a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir. E aí, quando você age de um jeito congruente com esse pensamento, seja ele bom ou ruim, é que você obtém o resultado que você quer. Então, o tema de hoje, se não eu, quem, é um convite para você que está me ouvindo, para vocês amarrarem o guiso no pescoço dos faros finos que surgirem na sua vida, em vez de você ficar esperando o destino dar um jeito ou qualquer outra pessoa que não seja você. Toda vez, anote isso, toda vez que você escolher o papel de vítima ou de coadjuvante, você terá que depender de outra pessoa para sair da toca em busca de alimento para satisfazer os seus sonhos e objetivos. E aí eu te pergunto, como que você preferiria morrer se você fosse um ratinho? De fome? Escondido dentro da sua toca, com medo dos faros finos da vida? Ou tentando pôr o guiso para escapar quando a sineta tocasse? Se não eu, quem? É um convite. Não a autossuficiência ou arrogância. Ser autorresponsável não significa que você não vá precisar de outras pessoas. Não significa que você tem que dar conta de tudo sozinho ou sozinha. Significa que você conscientemente resolveu bater no seu peito, escolher estar no comando, e que se algo der errado na sua vida, você vai encontrar a solução. Você vai tomar a atitude de pendurar o guiso no pescoço do gato, porque a vida é sua. Porque os dilemas e os problemas que surgirem na sua vida são sua responsabilidade e de mais ninguém. Os seus pais, os seus amigos, os professores que você tem hoje na faculdade, que são excelentes guias, os seus mentores, sim, eles podem, como eu hoje, te apontar o caminho. E eles fazem isso. Mas nenhum deles, daqui para frente, quando você terminar a faculdade ou hoje, se você ainda não tem consciência disso, tenha, nenhum deles poderá caminhar por você. Sua vida aqui fora, no mercado de trabalho, será muito mais fácil, embora não menos dolorosa, independente de você empreender ou trabalhar para alguém, se você contar com as suas próprias pernas. E eu sei que tem muitos de vocês que estão aí no último ano da faculdade e provavelmente vocês estejam ansiosos sobre o futuro, né? Meu Deus, em que emprego, que entrevista de emprego que eu escolho, ou qual que eu vou passar, em que empresa que eu vou trabalhar, quanto será que eu vou ganhar, será que eu vou ser escolhido ou não? São muitas perguntas, muita ansiedade, e talvez alguns de vocês nem estejam tão cientes do que querem ainda, estejam se sentindo perdidos, sem ter clareza de quais serão os próximos passos. Eu empreendo, eu monto uma empresa, eu trabalho para os outros, eu moro no Brasil, eu moro fora, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Isso é uma maneira de se sentir perdido. Acredite, eu sei o que vocês estão sentindo, porque eu também já vivenciei isso na pele. E eu sei que alguns de vocês que estão aqui, talvez a única responsabilidade que tenham até hoje, não são todos, claro, seja o fato de pensar em passar de ano, concluir a faculdade, né? E pensar um pouco sobre o futuro.
A maioria de vocês que estão aqui talvez não tenham ainda a responsabilidade de bancar o seu próprio sustento, de pagar a sua faculdade, de pagar a sua comida, de tomar conta de si próprio. E, gente, responsabilidade é diferente de autorresponsabilidade. Você pode ser responsável, ou seja, cumprir uma tarefa que lhe foi delegada, mas isso não significa que você está no controle, que você entendeu que você é o protagonista. E é até normal a gente entender por que a gente tem tanta dificuldade em assumir o controle da nossa vida e a gente muitas vezes querer voltar para o útero, né? Útero da mãe. Ai, meu Deus, ou para perto de alguém. Ai, eu preciso de uma ajuda, alguém me socorre. Achar uma muleta. Porque até certa idade a gente foi educado a depender totalmente dos nossos pais, para a gente ser nutrido, para a gente ser cuidado. Por isso que ser autorresponsável e protagonista não é algo natural, não é algo fácil. A gente demora para aprender isso. E por isso que é um processo doloroso. Eu acredito que uma lagarta, quando ela vai se transformar em borboleta, deve doer, né, esse processo. Mas é essa dor que faz com que ela cresça, com que ela realmente voe, né? Então, o processo de autorresponsabilidade é sim um processo para nos tornar mais fortes. Assim como acontece quando a gente é criança. E a gente tem que se tornar um adolescente e futuramente um adulto. Vocês estão na fase hoje que já são adultos. E eu sei que em alguns momentos, você que está aí, você vai se sentir sozinho, sim. Isso não vai mudar. Em outros momentos, o peso de você ser o responsável pelas suas escolhas, boas ou ruins, vai ser difícil, vai ser pesado realmente. Mas acredite, nada é mais compensador do que saber que se der certo, a responsabilidade é sua. E se der errado, a responsabilidade é sua também. E sabe por que isso é legal? Porque se deu errado e a responsabilidade é sua, você pode resolver aquilo no momento que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Você pode levantar a âncora, pegar o barco de novo e falar, agora eu vou de novo navegar em mares distantes, mares da vida. Agora, se você depender do Felipe, se você depender do Igor, se você depender da sua mãe, do seu pai, do destino, você vai ter que esperar pela boa vontade deles, pelo momento que eles quiserem, para resolver um problema que é seu. Enquanto isso, você fica ali, parado, esperando. Quando eu fazia o 2º grau, eu tinha umas amigas que elas precisavam muito de dinheiro para pagar a faculdade, elas eram bolsistas. E aí, nas férias, o que elas faziam? Elas resolveram ir vender livros, né? Livros de saúde. E elas faziam isso para pagar o curso. Eu não precisava pagar o curso, mas eu tinha uma outra intenção. Eu falei, eu vou me aventurar nesses mares, porque eu quero ter dinheiro para viajar nas férias ou nos feriados para o Rio de Janeiro, para a casa da minha irmã. Então, eu fui lá, resolvi vender livros. E foi a melhor decisão que eu tomei, porque pedir dinheiro para o meu pai naquela época, né? Eu devia ter aí uns 18 anos, 18, 20 aninhos por aí, 17, 18 anos, era penoso, sabe? Meu pai era uma pessoa que, para a gente pedir dinheiro, era meio que quase que mendigar o dinheiro do meu pai. Ele tinha, mas ele fazia você sofrer muito para você ter aquele dinheiro. E eu não gostava desse processo, então eu decidi que eu ia aprender a vender livros para eu me sentir, para eu ficar independente, para eu não depender da boa vontade do meu pai, e para que eu não precisasse dar satisfação para ele, porque se toda vez que eu saía eu tinha que pedir dinheiro, ele perguntava, para que você quer o dinheiro? Eu tinha que contar. Se eu tivesse o dinheiro na minha mão, não precisava dar satisfação, era assim que eu pensava. Eu queria estar no controle, e eu consegui, com esse dinheiro que eu juntei vendendo livro, até viajar para o Chile, sem que meu pai sequer soubesse que eu tinha ido para o Chile. E foi fácil esse processo para mim? Não, foi doloroso. Gente, a primeira vez que eu saí para vender livros, as pessoas me confundiam com, adivinha o quê? Testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová não vendem livros nas portas? Eu já recebi cachorro atrás de mim. Eu já levei água, banho de água, porque as pessoas falavam, vai embora! E aí você pode fazer a seguinte pergunta, mas, Cátia, você não falou que você é responsável por produzir todos os resultados? Você produziu aquele resultado? Aquele não. Eu não tenho controle sobre o que as outras pessoas fazem e pensam. Mas eu produzi o meu resultado, que foi o quê? Não desistir.
consegui vender, tive alguns prejuízos na primeira vez, mas eu saí com dinheiro suficiente para eu conseguir ir para o Rio de Janeiro, tomar o meu choppzinho, ir minha balada, pagar minha passagem de ônibus, sem que meu pai soubesse. E não tinha, gente, nada mais gratificante. Durante esse processo de ser autorresponsável, ele não é um processo fácil, né? Você começa num caminho, você tem que ir subindo alguns degraus. E às vezes vai ficando difícil. E aí você começa a pensar se você não poderia ter uma muleta para te ajudar. E olha, tem muitas muletas que a gente utiliza para colocar a culpa ou a responsabilidade sobre o resultado em outras pessoas. Querem ver alguns exemplos? Eu não tenho idade para fazer isso. Então, a culpa é da idade, né? Eu não tenho dinheiro, então, poxa, eu não tenho dinheiro, então não é minha responsabilidade, eu não tenho como ter o controle disso, o controle está na mão do dinheiro. Eu não nasci rico, eu não tive todas as oportunidades, então são as circunstâncias, né? Eu moro longe, a geografia, ou seja, sempre a gente, o nosso cérebro, que quer ficar ali na zona de conforto, que quer sempre ter alguém para ajudar, ele vai procurar uma muleta. E qual que é a solução, né? Então, a autorresponsabilidade, ela é a chave para você mudar o jogo e passar a ditar as regras e viver sobre as suas regras. E para isso, você vai sim precisar desenvolver algumas habilidades. A primeira habilidade é a habilidade de ser autoconfiante. Você não nasce autoconfiante. Veja bem, você desenvolve autoconfiança através do autoconhecimento. Vou dar um exemplo para ilustrar como você consegue desenvolver essa habilidade. Pense o seguinte, você não dorme e aí você fala assim, primeiro você fala assim, ó, quero um corpo sarado. Aí você pega e faz pirilim, vou querer um corpo sarado, vou dormir, pá. No outro dia nasce um corpo sarado, é assim? Não, né? Que pena, infelizmente só nos filmes. Ou, no caso, quem quer emagrecer, passou a vida produzindo o resultado de estar gordo. E eu sei porque eu estava nesse resultado. Produzi esse resultado de estar gorda durante 6 anos. Com quase 85 quilos, sempre tive 60. E aí um dia eu decido, enjoei, agora eu quero estar magra. Aí eu acordo no outro dia, estou magra? Não, não funciona assim. Mas, para você poder produzir o resultado que você quer, primeiro você tem que estar consciente, você tem que falar, eu quero ser autoconfiante, eu quero ter um corpo sarado, no caso. E depois que você entendeu que você quer isso, primeiro você tem que querer, primeiro você tem que desejar, aí você vai transformar aquele pensamento, aquela energia em ação. Como é que a gente faz para emagrecer? A gente tem que fazer dieta, exercício físico, né? Se você é responsável, se você tem um conceito de autorresponsabilidade, você vai fazer isso. Sabe como que eu fugi desse conceito no caso do peso? Eu tenho hipotiroidismo. Eu dizia assim, não, as pessoas falavam, Kátia, minha irmã, você tá gorda porque você come demais. Você já viu algum gordo confessar que come demais? Não, ele nunca come demais. A responsabilidade nunca é da boca dele. No meu caso, eu me negava a aceitar isso. Eu dizia, claro que não, Deise. Eu tô assim porque eu tenho hipotiroidismo. Minha tireoide não tá funcionando direito. Ela, Kátia, a sua tireoide é só uma parcela. Mas não, se eu coloquei a responsabilidade na tireoide, você concorda que eu não tenho que fazer muita coisa? Eu tenho que esperar pela tireoide, ué. Estou ali esperando por ela. No momento que eu assumi que a responsabilidade era minha e não só da minha tireoide, coitada, né? E que na realidade a minha tireoide estava lascada porque fui eu que fui a responsável por lascar com ela, aí sim eu fui atrás de fazer exercício físico, passar a comer melhor. E aí eu produzi a perda, a eliminação de 8 quilos nesse processo. Porque eu assumi a responsabilidade e o controle, eu não deixei mais na mão da tireoide. Voltando para o corpo malhado, se você quer um corpo sarado, qual é a ação que você precisa tomar? Você precisa ir para a academia, caraca. Você precisa trabalhar o bíceps, trabalhar o tríceps, né? O peitoral. E aí, o resultado vem assim? Não. Quantos meses para você fazer uma musculação para você começar a ter um resultado, principalmente nos homens? Os homens é mais rápido, né? 3 meses, sei lá, 4 meses. A mulher não, eu tô aqui, tem um ano malhando até agora, não trofiou nem o músculo do dedo. Mas vocês aí, por conta da testosterona, rapidinho vocês começam a ficar bombados. Meu filho esses dias virou para mim e falou, mãe, minha camisa não tá servindo, meus peitos estão tudo estufados aí, de tanto malhar. Eu falei, que beleza, né? Prejuízo para a mãe ainda por cima. Estufa os peitos e perde as roupas. Então, 3, 4, 5 meses depois, você vai ter aquele resultado. Mas olha a sequência, você pensa,
Você age porque agora você quer, você tomou uma decisão, e aí depois de alguns meses você vai ter o resultado de um corpo sarado. Como é que você faz com a autoconfiança, então? Gente, a autoconfiança, ela é um músculo. Músculo. Se você exercita o seu bíceps por 3 meses, ele hipertrofia. E se você fica sem exercitar, o que acontece com ele? Atrofia. Como que você faz para você ter autoconfiança? Primeiro, vamos lá, seguindo a mesma linha de raciocínio de emagrecer e de ficar com um shape aí no seu corpício. Você vai pensar, poxa, sabe, eu queria muito ser mais autoconfiante. O Fabrício vai dizer, poxa, eu queria ser um cara mais autoconfiante. Ótimo, só querer não é o suficiente, mas é o primeiro passo. E aí agora você vai pensar quais são as ações que o Fabrício, que a Sara, que o Bruno, quais são as ações que você tem que tomar todos os dias para que a sua autoconfiança, que é um músculo atrofiadinho, que você ainda não tem, cheio de gordurinha, né? Aquela pança grande lá que precisa tirar aquela gordurinha para ela ficar tipo o corpo do Barba Branca, lá do anime do One Piece, que assiste, menino, que corpo é aquele? O cabra tem 50 metros e aquele shape dele lá, né? Então você fala assim, como que você faz para ficar daquele jeito? Começa se colocando em situações de desafios pequenos, que você dá conta. Não vai querer pegar, sair, você não tem autoconfiança ainda. Vou dar uma palestra agora para 5.000 pessoas lá no Teatro Santander. Não, você vai fracassar. Você não vai aguentar aquele peso. Como é que você faz? Você está aí na faculdade, você é tímido, você quer melhorar a sua autoconfiança, você fala assim, já sei, no próximo grupo que eu fizer com o Felipe e eu fizer aí com o Bruno, eu vou falar que eu quero dar a minha opinião. Aí você começa a soltar a sua opinião ali para 1, 2 pessoas, né? Em vez de ficar com a câmera fechada aqui, ó, faz igual o Douglas, que abriu a câmera. Pô, é sinal de autoconfiança. Às vezes a gente não está tão bem nesse dia, né? Ou está numa posição que não está legal, ou não está se sentindo tão confiante para dar as caras. Começa com pequenas ações. Começa mostrando para você, para o seu cérebro, se desafiando. Depois, você passa a falar para 10 pessoas, ou para a sala, que é uma sala menor, até que seus músculos, até que os resultados que você vai obtendo vão te trazendo tranquilidade. Poxa, consegui falar para um grupo de 3 pessoas e passei mal, mas eu consegui fazer. E aí você começa a desenvolver a confiança em você mesmo, porque você fez uma coisa e deu resultado. Só que você precisa exercitar isso, não é só dizer que quer, é se colocar em situações de risco, né? E eu quero convidar você, através desse tema, se não eu quem, a você exercitar esse músculo com força, com consistência, todo dia, quantas vezes for necessário, porque sem autoconfiança, você não vai chegar muito longe na sua profissão e na sua vida. Não tem como assumir o controle. Você já viu alguém sem confiança pegar o leme de um barco e falar, não, eu vou dirigir esse carro aqui até, ou esse barco aqui até tal cidade? Não tem como. Você nunca vai ser líder de nada, nem da sua vida, porque você não tem confiança. Então, você precisa adquirir essa habilidade. A segunda habilidade que você precisa desenvolver para você estar no controle e ser o protagonista é a habilidade de você ser corajoso. Sim, corajoso. E por quê? Porque a coragem, todo mundo diz isso, já até um certo clichê, mas a coragem, ela não é ausência de medo, ela é agir apesar do medo. E como que a gente age apesar do medo? A coragem vem antes da autoconfiança? Não. Você só vai agir apesar de sentir medo se você estiver confiando em você para fazer aquilo. Se você tiver desenvolvido lá atrás o músculo da autoconfiança. Eu tenho muito medo de falar em público. Né? Um dos maiores medos que as pessoas têm. Não, agora eu vou ser corajoso, eu vou falar em público. Não funciona assim. Primeiro você tem que desenvolver o músculo da autoconfiança. Depois, quando a sua autoconfiança está mais forte, aí sim você começa a agir apesar do medo. Essa habilidade é outra que é indispensável para você chegar onde você deseja quando você terminar a faculdade.
quando você se ingressar no mercado de trabalho. Sem coragem, você sempre vai estar no papel de vítima de alguém ou de algo. E você já viu alguma vítima independente, alguma vítima bem-sucedida? Não, né? As vítimas, elas são dependentes, elas são frágeis, são inseguras. Elas acabam se tornando um peso, um fardo na vida das pessoas, das organizações. As vítimas são mandadas embora. Ninguém quer vítima trabalhando perto de si. Ninguém. Nenhuma empresa. E estar no controle e não ser vítima não significa que você vai liderar algum movimento. Significa que você está ali, naquele cargo, naquela posição, no controle. Confiante. Agindo, apesar do medo. Quanto mais você exercitar a capacidade de confiar em você, mais fácil, menos doloroso vai ser conviver com o medo. Menos o medo vai te consumir, vai te paralisar. É por isso que é importante você ter essa habilidade. E a terceira habilidade, escolha verdades e crenças que te fortaleçam. Escolha ambientes, pessoas. Escolha acreditar em coisas que vão ajudar você a sair de onde você está hoje para onde você quer chegar. Lembra que eu falei que a autorresponsabilidade não é sobre fazer as coisas sozinho, não necessitar de alguém. É sobre estar no controle. Só que toda mudança, a mudança da autoconfiança, a mudança da coragem, vocês lembram onde ela começou? Ela começa primeiro na mente, ela começa primeiro aqui dentro. Você tem que querer. Primeiro você muda você troca os frutos para depois você trocar as raízes. 95% das nossas decisões, segundo pesquisas científicas, são tomadas pelo nosso subconsciente. Então, eu vou dar um recado para você, queria que você anotasse isso, porque isso, para mim, foi uma frase que impactou muito a minha vida. É o seguinte: esqueça o que você quer. Você não decide nada. Quem manda na sua vida é o seu subconsciente. Quanto mais cedo você aprender isso, mais você vai ter resultado na sua vida, prosperidade, abundância e tudo que você desejar. Você vai dizer para você: eu quero ser autoconfiante. Eu quero ser corajosa, eu quero ser rica, eu quero ser rico. Não, eu quero ser o CEO da empresa. Eu quero trabalhar, sei lá, no Japão. Você quer, legal. O seu consciente vai falar: você quer. E o seu subconsciente, a sua criança interior vai dizer assim: você quer? Quer dizer, Felipe, que a vida toda eu tomei conta dessa bagaça aqui e agora você simplesmente chega aqui e diga: eu quero dinheiro, sendo que no seu programa, né, vocês entendem de programa aí, o seu programa de computadorzinho aqui da sua cabeça é de ser pobre. E agora você decidiu que você quer ser rico, você quer ser autoconfiante, que você quer tomar o controle da sua vida. Que merda é essa? Até agora fui eu que tomei conta disso tudo aqui. Agora você vem para mim e diz que você vai fazer? Mas vamos ver. Aí começa a queda de braço. Você faz uma coisa e tem um resultadinho. Seu subconsciente fala: opa, não, que eu estou acostumada com esse resultado aqui. Vem para cá, vem para cá. Então, onde que você tem que limpar? A gente não coloca peixe dentro de um aquário com água suja. O que vai acontecer com esse peixe? Vai morrer. Você tem que limpar a sua água, o seu aquário. Você tem que limpar o seu subconsciente. A responsabilidade, lembra? De fazer essa faxina nas suas crenças. Ou seja, tudo aquilo que disseram para você a vida toda que é certo, que é errado, é sua. E só é possível você fazer isso se você olhar dentro de você. As respostas que você busca não estão no outro. Estão todas dentro de você. E é colocando luz sobre as histórias que você viveu na infância, na adolescência, sobre as coisas que seu pai te disse que dinheiro não traz felicidade, né? E tantas outras crenças que agora eu não vou citar. Tudo isso, você precisa fazer uma faxina. Alguém já fez faxina aqui na casa? Você separa lá, um monte de tranqueira e fala: isso aqui eu não uso mais, isso aqui não presta, esse batom aqui, vixe, esse batom aqui, vixe, tá até podre, nem quero mais, isso aqui não, isso aqui eu quero. É assim.
Só que para você fazer uma faxina, você precisa entrar na questãozinha do autoconhecimento, fazer uma busca aqui e falar o que verdade que eu acredito que faz sentido para a minha vida, que eu quero carregar e quais não fazem mais sentido. A Kátia fez isso. Ela continua limpando a água do aquário, porque o mundo, a mídia, vocês vão ver os coleguinhas, eles vão buzinar um monte de coisa na sua vida, vai dizer assim, ai, Felipe, a pessoa é rica demais, ai, ela é tão arrogante, não fica rica assim não, vai, seja humilde, porque os humildes, né, eles são muito melhores, são mais bem-sucedidos, e aí vai, tanta coisa que a gente escuta, que você acha que às vezes não dá importância, mas o seu subconsciente está gravando tudo. Então, é sua função vasculhar o seu subconsciente. Como que eu faço isso, Kátia? Tem várias maneiras. Terapia, meditação, leitura, aprendendo a reprogramar, ou seja, troca o chip, meu filho. Só que para você trocar o chip, né, ou para você poder trocar a programação, você precisa ir atrás desses conceitos. Você precisa chegar a um momento aí da sua idade de 20 e poucos anos e falar, por que não está dando certo as coisas na minha vida? O que eu tenho feito de errado? E vai buscar as respostas aqui dentro. Para que você possa melhorar, limpar a água do seu aquário e fazer com que os peixinhos que você coloca ali não morram mais. Então, busque se conhecer o quanto antes. Estude, aprenda sobre como reprogramar suas crenças, trocar. A crença, a verdade da autorresponsabilidade é sim uma crença que eu estou te entregando hoje para você trocar por aquela que diz, não, a responsabilidade é do destino, é do meu colega. Troque. A partir de hoje, eu sou responsável. Então, se alguma coisa der errado, eu vou descobrir por quê. O seu futuro vai depender da sua habilidade de ser autoconfiante. Ouça isso. O seu futuro vai depender da sua habilidade de você ser autoconfiante, corajoso e escolher crenças melhores. E de aceitar que mesmo estando no controle, você não vai ganhar todas as partidas. Quando eu olho para o passado, eu lembro que tudo que eu tive de resultado que foi massa, que foi bacana, foi nos momentos mais difíceis, onde eu saí da minha zona de conforto e eu assumi o controle. Mesmo quando eu não estava me sentindo corajosa, no momento que eu decidi fazer, mesmo com medo, mesmo com a autoconfiança ainda abalada, foi o momento que eu tive mais resultado, foi o momento que eu brilhei, foi o momento que eu ganhei mais dinheiro, foi o momento que eu mais me destaquei. Então, se não eu, quem? É um convite para você ser forte, para você confiar em você, mesmo nos piores momentos. É um convite para você preparar a sua mente para encontrar a solução quando algo der errado, em vez de se lamentar, em vez de buscar uma muleta, em vez de se enfiar embaixo do cobertor e ficar ali, ai meu Deus, o que eu faço? A minha vida é ruim, o que eu posso fazer? Não. Se não eu, quem? É um convite para você trabalhar a sua força, o seu poder. E também é um convite para você ser gentil com você quando você errar. Afinal, se você não for gentil com você, quem vai ser? De novo, não delegue essa responsabilidade para o outro. Defina os seus objetivos. E depois que você definir, eu não sei quais são os meus objetivos. Então, cacete, vai descobrir. Depois que você descobrir qual é o seu objetivo, mas eu demorei para descobrir os meus objetivos uma porrada de tempo. Vocês não ouviram no início? Eu era enfermeira, depois eu vi que eu não queria mais aquilo. Com 34 anos eu fui atrás de descobrir os meus outros objetivos. Então, morra tentando, mas descubra. E depois que você descobrir, persiga-os. Pelo tempo que for necessário em nome de God, até que eles se realizem. Não desista a 30 metros do ouro. Porque nada é fácil. Mas fica mais fácil se você estiver no controle. Tudo que você precisa fazer hoje é escolher estar no comando. É exercitar todas
todo dia, com força, com constância, os seus músculos da autoconfiança e da coragem. Então, faça isso. Se você se sente inseguro com medo, então faça um pacto com você. Um pacto seu com você mesma. Diga assim, que você prefere viver uma vida cometendo erros com os quais você vai poder um dia aprender e crescer, do que viver uma vida cheia de medo. Medo que vai te trazer só o quê? Arrependimento. É a pior coisa, você viver uma vida pela metade. E eu quero finalizar o papo de hoje contando para vocês uma outra história. A vida, ela não estava nada fácil para Joana. E um dia, Joana resolveu desabafar com seu pai. Seu pai era muito sábio, seu amigão. E ela foi para a casa do seu pai. E ela começou a devagar e desabafar, dizendo que parecia que tudo que ela fazia estava dando errado. A vida não estava boa, não estava fácil para ela. Parecia que, por mais que ela tentasse, os resultados que ela tinha eram sempre resultados ruins, ou não vinham. E quando vinham, não era aquilo que ela queria. Ela pensava, poxa, eu sou uma pessoa boa, eu sou honesta, eu sou trabalhadora, eu sou um bom aluno, eu sou talentosa. Eu ajudo as outras pessoas, olha, na faculdade eu sou tão legal, eu dou cola, ou não dou cola, mas eu, ajudo ali com as coisas dos alunos. Mas os meus projetos não decolam, eu não consigo me enturmar, eu tenho dificuldade de encontrar os parceiros, os amigos certos para colocar as minhas ideias para frente. Ou quando eu tenho algum retorno, ele demora tanto, é tão sofrido. E aí Joana tinha a sensação de que quando ela mais precisava da vida, a vida havia se esquecido dela. Várias pessoas que ela conhecia, que nem eram tão boas, tão talentosas, tão generosas como ela, tinham muito mais resultado, estava dando muito mais certo. E ela ficou muito, muito indignada com a vida. Ela dizia, como pode? Como que a vida pode fazer isso comigo? Eu não mereço. E o seu pai, muito sábio, viu que aquele não era um momento de muitas palavras. As palavras não ajudariam sua filha. Ela precisava de aprender uma lição que pudesse tocá-la. Por isso, ele convidou a sua filha para ir até a cozinha da casa. Ele era um chefe de cozinha, e ali era o seu laboratório, seu território. E aí, o pai selecionou algumas batatas, escolheu ali os tamanhos diferentes, colocou dentro de um recipiente com água, colocou para ferver. Em seguida, ele fez a mesma coisa com os ovos. Escolheu alguns ovos, colocou ali um recipiente e também levou ao fogo. Joana olhava para o pai e perguntava assim, será que meu pai está gaga? Será que ele não entendeu que eu estou aqui sofrendo? Que eu estou precisando de um conselho? E ele quer cozinhar? Poxa vida, eu aqui aflita, precisando de resolver minha situação tão difícil, e meu pai aí, cozinhando, sem falar nada. E o pai, ele continuou em silêncio. Por último, o que o pai fez? Pegou alguns grãos de café, colocou no moedor, triturou ali, colocou o pó no filtro, pegou água quente e deixou o cafezinho ali passando lentamente. Passado alguns minutos, ele pediu para Joana retirar do fogo as batatas e os ovos. Joana estava bem chateada, viu? Sem entender aquela reação do pai. Só que ela ficou curiosa, queria saber o que o pai queria lhe ensinar com aquilo, porque ela sabia que o pai queria dizer alguma coisa para ela, ela já conhecia o velho. Então, ao retirar do fogo, o pai pede que Joana analise com cautela, com calma, cada um dos 3 alimentos. E ele diz o seguinte: as batatas, elas haviam cozinhado e se tornado muito macias. Ao menor toque, as batatas já desmanchavam. E a batata, ela havia entrado forte e dura, implacável ali na água. Só que agora elas estavam fracas e macias. E o pai disse para Joana que algumas pessoas, elas reagem assim, quando elas passam a ter responsabilidade ou controle da vida. Ao enfrentar o calor da vida, como elas estão no controle, elas perdem a consistência. Se tornam fracas, macias.
É muito difícil tomar conta da minha própria vida. Eu prefiro que o Felipe cuide. A minha mãe cuide. Eu vou deixar, quer saber, o meu chefe decidir se eu vou ser promovido ou não. É o destino. E aí volta para o piloto automático de delegar para alguém. Por quê? Porque não aprendeu. Ficou como uma batata. Ele pediu para que ela olhasse os ovos e ela olhou. E observou que, no início, a origem dos ovos, eles tinham uma casca fininha, né? E que lá dentro tinha um conteúdo líquido que era protegido por essa casca. Mas agora tinha mudado. A casca ficou mais dura e o conteúdo também. E o pai explicou que algumas pessoas, assim como os ovos, quando eles passam a tomar o controle da sua vida, quando eles enfrentam um problema, um desafio, eles reagem criando uma casca dura por fora. E, ao mesmo tempo, o seu interior também endurece. Já que sou eu que vou tomar conta da minha vida agora? É assim? Então tá bom. Não vou deixar ninguém perceber que eu estou sofrendo, porque eu que estou no controle. E aí entra aquele convite que eu falei, lembra? Não é para você ser autossuficiente ou arrogante. Ser autorresponsável não é isso. E aí você endurece no processo aquelas pessoas que se tornam como os ovos. E por último, eles foram ver o café que estava coando. E aí o pai olhou e a Joana observou que cada grão, ele era único, ele era diferente. E mesmo sendo triturado, moído, esse café, esse pó, ele mudou a cor da água. Ao compartilhar sua essência, eles criaram algo novo, algo que não existia antes. E assim, o pai de Joana finalizou dizendo para ela que existe um terceiro tipo de pessoa, mais rara e mais especial. Aquelas que são capazes de usar a sua essência para criar algo novo. A responsabilidade hoje é sua de escolher qual desses 3 tipos de pessoa você quer ser. Qual desses 3 tipos de pessoa você quer colocar no controle da sua vida? Para que você possa, ao sair da faculdade, criar algo novo, algo único, sem ter endurecido por dentro, sem ter não aprendido nada com o conceito de autorresponsabilidade, mas ao contrário, tendo aprendido que ser autorresponsável é estar no controle, é ser generoso, é que se não eu, quem? É um convite para você ser forte, para que a sua força, ela movimente o mundo, a organização onde você vai trabalhar, a sua família, para que a sua força, ela faça diferença na vida das outras pessoas. Ser forte e ser autorresponsável é tomar conta dos resultados que você quer para você. Não delegar essa tarefa para nenhuma outra pessoa. Lembre-se, se não você, quem vai colocar o guiso no pescoço dos faros finos que vão surgir na sua vida? O que você quer? Ficar dentro da toca, escondido, morrendo de fome, esperando que alguém venha e te socorra? Ou enfrentar os desafios, treinar os seus músculos, da autoconfiança, da coragem, escolher crenças que te empoderem para que você possa atracar o seu barco, o seu navio, onde você quer, onde você escolheu. É essa mensagem que eu quero deixar hoje para vocês, que estão ainda estudando na faculdade, e para vocês que estão saindo para explorar esse novo horizonte. Que vocês possam explorar agora, sabendo que vocês têm essa ferramenta maravilhosa ao seu dispor. E meu desejo é só que você lembre desse caminho e que você o siga. Kátia, muito, muito obrigado por trazer esse assunto. Muito obrigado por colocar dessa maneira, de uma maneira tão clara, em que a gente precisa cuidar de quem a gente é, saber para onde a gente está indo, porque o que a gente está conversando aqui nessa semana é realmente como a gente pode transformar a sociedade. E a gente sabe que a gente não pode abraçar tudo ao mesmo tempo. Quando a gente quer fazer tudo, a gente, na verdade, não acaba não fazendo nada. E é a partir desse autoconhecimento, sabendo aquilo que realmente nos mexe, que é aquilo que nos toca, ter essa consciência, ter essa autorresponsabilidade para a gente assumir aquilo que a gente acredita ser o certo fazer e trabalhar para isso, é isso que realmente vai fazer o diferencial para cada um de nós.
Muito obrigado, vários comentários muito bacanas aqui. O Eulálio fez um comentário interessante também, relacionado ao individualismo e que esse não é o caminho, e a gente totalmente concorda com você, Eulálio, só que a gente precisa saber quem a gente precisa assumir a responsabilidade por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente trabalha, por aquilo que a gente quer construir, para poder fazer da sociedade um lugar melhor. Então, um não anula o outro, como a Kátia falou várias vezes durante a palestra, mas um é complementar do outro, e quando a gente é completo, a gente consegue completar o outro. E, Kátia, tem uma pergunta para você, pode responder? Gente, o individualismo em uma sociedade cada vez mais globalizada não é o caminho. É super enriquecedor. Eu espero que vocês tenham entendido que ser autorresponsável, como eu falei, não é um convite para ser autossuficiente, para você não depender das pessoas. E o Eulálio tem razão. O individualismo é uma das doenças que faz com que a nossa sociedade seja como ela é hoje. A gente tem que entender que todos vocês que estão aqui somos um ecossistema. Tudo que a gente faz afeta um ao outro. Por isso que estar no controle é tão importante. Quando você está no controle, você afeta de maneira positiva todo esse ecossistema. Lembrando que ser gordo não é um problema. Vou discordar um pouquinho com você nesse sentido. Vou explicar. Quando eu falo ser gorda, eu posso falar porque eu já fui gorda. Tive 90 quilos. E eu digo para quem está gordo. Na realidade, vou corrigir o termo. Eu não fui gorda, eu estive gorda. Quando você está, você não é gordo. E aí eu acho que as pessoas elas confundem muito ser gordo, ser algo com estar algo. Estar gordo é um problema de saúde. Não estou falando de autoestima. Eu, Kátia, quando estava gorda, não conseguia trabalhar, produzir, meu cérebro não funcionava do mesmo jeito, a minha energia era ruim e eu não conseguia entregar para os meus clientes aquilo, ou o que eu deveria entregar de acordo com o que eu fui bem paga, né, para fazer. Então, eu queria que vocês entendessem essa questão de ser gordo. Você não é a gordura ou qualquer outra coisa que você é, você está. E nessa condição de estar, sim, é um problema de saúde. A gente precisa cuidar, tá? Porque senão vocês que estão aí hoje, que terminaram a faculdade, quando vocês forem contratados, pensa assim, qualquer um de vocês, você é contratado para uma empresa, não é a sua gordura, a parte, a casca externa que vai fazer com que você seja discriminada. Eu sou discriminada lá na minha instituição porque eu sou gorda. Não. A pessoa que está com a saúde em dia, e magreza também, tá, gente? Não é sinal de saúde. Ela vai conseguir produzir melhor, ela vai conseguir ter mais ideia, a gente vai ser mais criativa e você vai ficar para trás, não pela sua gordura, entende? Mas pelo que ela provoca. Lembra? Pelo resultado que ela te traz. Tudo é responsabilidade, tudo é você que produz isso. Eu produzi a gordura e eu produzi esses resultados. Eu posso, então, já que eu estou no controle, deixar de produzir isso. A pergunta é a seguinte, o problema sempre será eu, então? O problema não vai ser sempre você, mas a solução, sim. A solução sempre vai estar com você. Vou dar um exemplo. Sobre empreendedorismo, né, que é a área que eu trabalho. Todos os dias eu enfrento problemas e eu tenho duas escolhas. Colocar a culpa na equipe. Poxa, a equipe atrasou o vídeo, a equipe não mandou o vídeo na hora, a equipe fez a edição errada, e aí com isso eu tive um prejuízo no curso, não faturei o tanto que eu devia e tal. Aí você vai falar assim, a culpa, você que produziu esse resultado, Kátia, lembra que eu falei que você não vai ter controle sobre as ações das outras pessoas? Mas estar no controle significa que você está no controle das suas decisões. Então, nem sempre o problema vai ser você que vai causar. Só que é sua responsabilidade estar no controle e resolver. Então, ou você, nesse caso que eu acabei de citar, chama a equipe e alinha, ou treina, ou demite, ou assume para você a responsabilidade daquilo, entende? Você vai fazer uma entrevista de emprego, acho que a gente vai falar sobre esse assunto, mas vou dar um outro exemplo. Eu não passei na entrevista. Sou eu o problema? Não, mas você pode ser a solução. De repente, você realmente não era para aquela vaga, mas você pode se capacitar mais, você pode entender onde foi que você errou, o que você não fez ali naquela entrevista, que você não ficou no holofote daquele entrevistador. Então, você sempre é a solução. Mesmo que o outro seja o problema, você é sempre a solução. É você que tem que procurar, não o outro. Quando eu falo que você produz todos os resultados, eu disse uma coisa que talvez passou.
os seus pensamentos, eles são muito poderosos e você deveria saber escolhê-los melhor. Isso, meus filhos morrem de rir quando eu falo que isso é metafísica, né? Ou a parte, não é física quântica. Mas assim, sim, às vezes, tragédias que acontecem na nossa vida, pessoas que a gente escolhe estar perto da gente, que passa a perna na gente, sei lá. Você vai falar, fui eu que atraí? Lembra que eu disse no início que todo resultado que a gente produz, consciente ou inconscientemente, é sim fruto da gente? É responsabilidade nossa? Então, às vezes, coisas que você atrai que você não merece, foi por conta da maneira como você pensa, da energia que você vibra. Então, isso é um papo para um outro momento, é um papo mais doido. Mas, assim, busquem estudar um pouquinho sobre isso, que você vai ver como você vai passar a escolher melhores pensamentos e muita coisa ao seu redor vai mudar também. Você vai deixar de atrair certas coisas. Você, quando é culpado, você é condenado, já está embutido no seu cérebro que culpa é condenação. Responsabilidade é diferente. Você é responsável. E aí a responsabilidade, ela te exige uma ação. A culpa não, ela te coloca numa situação de condenação. Sensacional. Eu amei que trouxe um ponto de vista completamente diferente daquilo que a gente está acostumada a escutar. E eu acho que é super importante a gente estar aberto a aprender esses outros pontos de vista, para a gente agregar aquilo que a gente vê que é bom, aquilo que a gente vê que vai mudar a nossa vida, tem o potencial de mudar a nossa vida. Kátia, muito obrigado pela palestra, o pessoal gostou bastante, vários comentários, várias discussões, e uma discussão muito saudável, eu fico muito feliz com isso. Um beijo, muito obrigado pela presença, obrigado por aceitar o convite, e a gente se vê na quarta.